Fala galera, eu tô de volta e hoje para trazer mais informações sobre o mercado cripto. Tem algumas notícias que a gente precisa estar acompanhando, tem algumas informações aqui sobre o Bitcoin, sobre o gráfico do Bitcoin, sobre o gráfico do mercado tradicional que a gente precisa estar acompanhando, principalmente hoje, sexta-feira, fechamento de mercado tradicional, no qual vai impactar no fechamento do Bitcoin, que vai acontecer no domingo às 9 horas aqui para o Brasil, tá? Hoje a gente vai falar ali da Binance sobre a pausa ou congelamento em spot trading dentro da plataforma da Binance, e a gente vai falar também sobre duas altcoins, as duas principais altcoins lançadas aí nessa semana, Space ID e o token ARB. A gente vai dar uma olhada no gráfico e ver o que está acontecendo e o que pode estar acontecendo aí para o decorrer desse final de semana para esses dois tokens. Será que dá para a gente comprar agora? A gente aguarda um pouco mais para comprar lá na frente por um preço possivelmente mais barato. E daí a gente vai dar uma observada também no token AGIX, tá? Faz um tempo que eu não falo sobre o token AGIX, a gente vai dar uma olhada lá no final sobre o token AGIX também, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu quero te passar duas informações muito importantes que eu venho passando aqui no decorrer dessa semana. A primeira delas é que se você não está no grupo do Telegram, link na descrição, entra lá no grupo do Telegram e por lá a gente pode estar batendo um papo, um grupo aberto e gratuito, tá? A galera tinha me perguntado aqui na descrição sobre o grupo, quanto que custava para estar entrando no grupo. Não custa nada, tá, pessoal? É gratuito, você pode entrar lá, link na descrição, tá bom? Segunda informação é que está aberto o grupo para a Semana do Investidor Pro, que também vai ser uma semana com 5 aulas totalmente online, gratuita, e você pode entrar lá no grupo e por lá vou estar passando mais informações aí no decorrer desse final de semana. E a Semana do Investidor Pro 2 vai acontecer entre os dias 27 a 31 de março, tá? Para a galera que não sabe o que é a Semana do Investidor Pro, a Semana do Investidor Pro é uma semana onde eu disponibilizo 5 aulas voltado a trade, voltado a como você pode estar fazendo operações dentro do mercado futuro. Isso porque eu estou sempre passando vídeos aqui falando sobre oportunidades dentro de mercado futuro, onde você pode estar comprando, onde você pode estar vendendo, porém muita gente não sabe operar dentro do mercado futuro. Então por isso resolvi criar a Semana do Investidor Pro 1, onde aconteceu o mês passado, porém, muita gente acabou ficando de fora da Semana do Investidor Pro 1, daí eu estou fazendo agora a Semana do Investidor Pro 2, talvez seja a última semana, seja a última vez que eu faço a Semana do Investidor Pro, então entra lá para que você possa estar assistindo as 5 aulas e entendendo como que funciona o mecanismo por trás do gráfico, tá? A gente olha o gráfico, muita gente fala sobre análise gráfica, sobre conceito gráfico, porém gráfico vai além de uma leitura onde você observa os candles positivos e negativos, vai além disso, tá? É interpretação, é conceito, é entender quem que está por trás do mercado e o que essas pessoas que estão por trás do mercado tá fazendo isso, observando o gráfico, isso observando o book e observando diversas outras coisas baseadas em fundamentos, baseados ali em análise técnica, baseado ali em conceitos teóricos, como por exemplo Charles Dow e outros conceitos teóricos, onde você vai aprender na Semana do Investidor Pro 2, tá? Então não fique de fora, link na descrição, entra lá. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos falar aqui do Bitcoin, já começando o dia com notícias ruins, com notícias negativas, porque eu acredito que seja uma notícia ruim, essa notícia que saiu aqui da Binance, sobre o congelamento ou a pausa nas negociações de spot trading para uma atualização. Isso é ruim, pessoal, porque isso mostra para o mercado o poder que as exchanges centralizadas têm sobre os seus ativos. Você tem os seus ativos, porém eles estão na posse da Binance, a Binance está custodiando esses ativos e isso mostra o poder que a Binance tem sobre os seus ativos. Se por algum motivo acontece com a Binance o que aconteceu com a FTX, você simplesmente perde todos os seus ativos do dia para a noite. Essa pausa, esse congelamento aconteceu do dia para a noite e isso pode acontecer a qualquer momento. Então isso mostra para o mercado, prova para o mercado o poder das exchanges centralizadas que tem sobre os seus ativos em custódia. Então, com essa pausa e com essa percepção para o mercado, isso acaba saindo diversas notícias negativas. Então, assim que a Binance voltar a negociar normalmente de novo, você vai ver que vai ser um monte de notícia negativa, você vai ver que vai ter um monte de investidor saindo da Binance. Por quê? Porque essas pessoas vão passar a ficar com medo, principalmente da exchange em questão. Não acredito que a Binance quebre, porém, isso traz um medo para o mercado, isso traz medo. Imagina você ter $1 milhão ali na Binance e ver seus ativos congelados, onde você não pode comprar, onde você não pode vender, onde você não pode transferir. Então isso te traz um medo muito grande porque você tem um dinheiro muito grande ali dentro da plataforma sem segurança nenhuma. Nada te garante que se a Binance quebrar ou se a Binance simplesmente congelar todos os seus ativos ali por 2, 3
meses, 4 meses, um ano, você vai ter seu dinheiro de volta. Você não tem essa certeza, então isso traz medo e com isso traz muitas notícias negativas, no qual tem toda aquela história de novo de insolvência da Binance, tem toda aquela história de prova de reserva da Binance, então isso acaba impactando de forma negativa aqui para o mercado cripto como um todo, tá? Nesse momento, quando a gente vai olhar os gráficos aqui, se você estiver olhando o gráfico do Bitcoin pelo gráfico da Binance, pela bolsa Binance, você vai ver que está congelado em 28.080. Porém, a gente tem outros gráficos, tá? Você pode observar como, por exemplo, pela Bitstamp, onde a gente tem o Bitcoin sendo negociado em 27.900. Isso em dólar. Quando a gente vai observar em USDT, você vai ver que ele vai estar um pouco mais barato, ele vai estar ali em torno de 27.800, 27.700, tá? Então, nesse momento, a gente tem o Bitcoin caindo, no qual, quando a Binance voltar a negociar, a gente pode ter uma quedinha aqui, provavelmente a gente pode ter o Bitcoin voltando de novo para casa dos 26, 27 mil dólares, tá? Não tiro de cogitação essa quedinha aqui para o Bitcoin, mas nesse momento, essa quedinha está dentro do normal, a gente ainda tem aqui esse possível suporte aqui para o Bitcoin até essa região de 27, o que a gente não pode ver nesse momento é o Bitcoin perdendo essa região de 27 mil dólares por unidade, tá? No qual, se tivermos essa perda de 27 mil dólares por unidade, podemos ver o Bitcoin voltando para casa dos 25. Isso é ruim, Luiz? Não. Por quê? Isso daqui vai ser uma base de preço para o Bitcoin, tá, pessoal? Onde o Bitcoin pode pegar impulso para voltar subindo lá na frente. Onde ele subiu muito e não corrigiu. Então, se ele voltar para aqui para 25 mil dólares por unidade, a gente vai ter uma base de preço onde a gente consegue utilizar como oportunidade. Onde que vai estar essas oportunidades? Primeiro, comprem Bitcoin aqui em 25 mil dólares por unidade. Muita gente acabou não comprando quando o Bitcoin rompeu. E se o Bitcoin voltar para 25 de novo, vai ter oportunidade de estar comprando Bitcoin e altcoin mais barato. E a outra oportunidade é como eu sempre trago aqui. A gente consegue ganhar com a queda, a gente consegue ganhar um pouco aqui com o short. Só que atenção, tá? O short nesse momento eu passo a fazer em altcoin. Por quê? Nesse momento, olha só, a gente pode ter uma queda aqui no Bitcoin de 7%, 6, 7%, que é muita coisa. Porém, o que a gente tem para o dia de hoje é o Bitcoin subindo na dominância, voltando de novo para topo na dominância. O que isso vai acontecer? Ou no que isso impacta? Impacta diretamente nas altcoins, ou seja, se o Bitcoin cair 6%, com a dominância em alta, a gente vai ter altcoin caindo 20%, tá? A gente vai ter altcoin caindo 15%, ou até mesmo 30% se isso acontecer. Por quê? O Bitcoin está sugando a dominância das altcoins com a queda, ou seja, a galera vai passar a vender não o Bitcoin, mas as altcoins para voltar recomprando de Bitcoin ou simplesmente segurando a mão para recomprar em 25 mil dólares por unidade. Então a gente vai ter altcoin despencando se o Bitcoin passar a romper essa região aqui de 27 mil dólares por unidade. Então, meus shorts, o meu ganho com a queda vai ser nas altcoins para recomprar de Bitcoin aqui nessa região de 25 mil dólares por unidade. Observe, Bitcoin já voltou aqui na Binance, acabou de voltar nesse momento, tá? Já está sendo negociado ali na Binance e a gente já está vendo o Bitcoin caindo um pouco aí com a volta das negociações na Binance. Então a gente tem essa possibilidade de cair um pouco mais, porém, é como eu sempre falo aqui, a gente precisa estar sempre observando os dois cenários e estar sempre preparado para esses dois cenários. Não adianta você assistir um vídeo onde a pessoa fala, Bitcoin vai subir infinitamente, compre Bitcoin. Você vai lá e compra, o Bitcoin cai. Por que isso acontece? É porque a pessoa errou? Não. É porque a pessoa não se preparou para as duas possibilidades. E para o mercado isso pode acontecer. Você nunca vai saber quando os Estados Unidos vai entrar em guerra com a Rússia, do nada os Estados Unidos soltou uma bomba lá na Rússia, você vai saber? Não, você não vai saber. Então o preço vai passar a cair, é uma informação adversa. Ou, por exemplo, os Estados Unidos passam a ter o Bitcoin como a moeda principal do país, ou saiu um fundo, um ETF de Bitcoin Spot. Você não consegue prever isso, são informações adversas. Então a única coisa que você precisa saber é o que fazer para independente da situação, e isso é o que eu sempre trago aqui no canal. Então, se o preço do Bitcoin passar a cair, você precisa saber o que fazer. Se o preço do Bitcoin passar a subir, você precisa saber o que fazer se o preço do Bitcoin passar a subir. Isso utilizando o gráfico, utilizando o book, utilizando as informações que a gente tem à nossa disposição, tá? Nesse momento, a gente já tem o Bitcoin voltando aqui para 27.800, com o ouro caindo para o dia de hoje, tá? O ouro já devolvendo aqui 0,30
30%, que é muita coisa para mercado tradicional. A gente tem o índice Dow Jones abrindo em queda também, já recuperando um pouco, abriu com um gap de queda muito forte aqui, porém a gente tem suporte aqui no índice Dow Jones nessa região de 31.600, no qual a gente pode ver o índice Dow Jones caindo um pouco mais para o dia de hoje, puxando o Bitcoin, confluindo também aqui com o Nasdaq, que chegou em uma resistência muito forte, uma resistência de 12.700, no qual a gente pode ver o índice Nasdaq recuando um pouco mais para o dia de hoje, formando aqui um possível topo duplo. A gente tinha aqui nesse momento uma possível bandeira onde rompeu, confirmou para a gente, porém a gente tem outra formação de padrão, que seria um padrão de reversão ou uma resistência aqui para o índice Nasdaq, onde o índice Nasdaq pode corrigir um pouco mais. O que a gente passa a fazer nesse momento, a gente passa a observar essa região. Por quê? Do mesmo jeito que ele pode cair, despencar, vir aqui para 11 mil pontos, ele pode simplesmente romper essa resistência aqui em 12.800. Então, romper essa resistência em 12.800, fechou acima, a gente pode ter valorização para a próxima semana. E com isso, a gente tem possibilidade de valorização para o Bitcoin e a partir daí a gente passa a comprar, a gente passa a fazer long. Então, daí é que está a chave, a observação e esperar o mercado mostrar a direção para a gente. Nesse momento que temos aqui para o índice S&P 500 é queda, abrindo em queda nesse momento, não temos muitas informações aqui para o índice S&P 500. O que eu vejo, que eu passo a observar aqui é uma compressão, o índice S&P 500 fazendo topos e fundos cada vez menores, tá? Observe, a gente teve uma formação de um topo mais alto, depois uma formação de um fundo mais alto que o fundo anterior, depois a gente teve um topo mais baixo que o topo anterior e a gente tem essa compressão aqui para o índice S&P 500, tá? Nesse momento, o que a gente tem é uma compressão e possibilidade de muita volatilidade lá na frente. A gente não sabe qual que vai ser a direção, a gente espera o mercado mostrar a direção para a gente e depois a gente tomar a nossa decisão. O que a gente tem para o dia de hoje, o que impacta de forma negativa para o mercado também aqui é o dólar, que está subindo 0,5%, e os títulos que estavam caindo já voltando a subir aí para o dia de hoje, tá? Então, o que o mercado mostra aqui para a gente? Observando o mercado tradicional, observando o Bitcoin. Resumindo tudo isso, o que a gente tem, pessoal, nesse momento é possibilidade de lateralização. Observe, do mesmo jeito que a gente tem possibilidade do Dow Jones recuar e o Nasdaq passar a romper topo e passar a subir, a gente tem essa possibilidade aqui para o Bitcoin. Então, o que a gente tem é basicamente o que eu tinha trago ontem aqui para vocês, possibilidade de lateralização. E com essa lateralização, a gente vai ter trade independente da direção do mercado. Eu gosto quando isso acontece, porque independente do que aconteça, eu vou poder estar tradando, eu vou poder estar negociando, eu vou poder estar ganhando dinheiro com essa negociação, tá? Então, a gente tem um cenário bom para trade, mas pro Bitcoin a gente tem possibilidade de queda até os 25, onde a gente faz trade até os 25 e nos 25 a gente recompra. Então, na minha opinião, para Bitcoin, as nossas melhores oportunidades estão aí, tá? E não conte com apenas uma direção. O mercado tradicional mostra pra gente que a gente tem possibilidade para subir muito ou para cair muito. Então, não assumam uma direção e simplesmente saia comprando ou simplesmente saia vendendo. O mercado ainda não mostrou. A gente vai passar a observar e esperar o mercado mostrar a direção para a gente e a partir daí a gente passa a estar fazendo as nossas negociações, tá bom? Enfim, para as altcoins que eu queria trazer aqui para você, como por exemplo o token ARB, está fazendo uma formação bem interessante e nesse momento com o valor de mercado estabilizando ali em 1,8, 1,5 bilhões de valor de mercado, nesse momento a gente tem aqui um provável padrão aqui bem interessante no token ARB, porque a gente tem essa região nesse momento no token ARB como se fosse uma região de lateralização ou onde ele estivesse acumulando para provavelmente formar uma estabilização de preço nessa região. Só que eu passo a observar no curtíssimo prazo, a gente nem tem muito gráfico para estar observando, mas tem algumas coisas aqui que a gente pode estar utilizando, algumas informações que a gente pode estar utilizando aqui nesse momento, tá? Como por exemplo, esse padrão que o ARB formou, tá? Que seria um padrão de continuidade de baixa, onde ele rompe para baixo e continua caindo, porém eu não vou assumir essa direção ainda, eu não vou estar shortando no token ARB, não dá para a gente shortar, porque é recém-lançado, a gente tem mais volatilidade, o risco-retorno acaba não compensando. Porém, a partir do momento que o token ARB romper esses fundos que ele formou, que ele deixou aqui, como por exemplo, fundo aqui em 1,30, rompeu o fundo em 1,30, a gente tem queda até 1,20, rompeu o fundo em 1,20, a gente tem queda até $1, rompeu $1, daí a gente vai ter o token ARB formando topos
e fundos cada vez mais baixos, tá? Então nesse momento eu passo a ficar de olho no token RB porque a gente tem possibilidade de queda. Não estou shortando, mas a gente tem possibilidade de queda no token RB. O token RB é um token que eu pretendo comprar, assim como o token Matic que eu já tenho em carteira, é um ativo bem interessante, então eu pretendo ter o token ARB em carteira porque, na minha opinião, o token ARB pode estar ali entre o top 10 e o top 20 no próximo ciclo de alta, tá? Então é um token que eu quero ter em carteira, porém eu estou esperando uma estabilização. Se ele for cair, ele vai rompendo fundos, então eu não compro enquanto ele estiver rompendo fundos, passo a comprar quando ele mostrar para mim que ele reverteu e vai passar a subir, tá? Então nesse momento não compro o token RB, por mais que ele passe a subir agora, é como eu disse anteriormente, eu prefiro perder oportunidade do que ficar preso em um ativo que vai cair bastante, vai cair 50%, 60%, tá? Então nesse momento eu passo a ficar de olho no token RB, mas ainda não faço nada. Vou esperar aqui uma estabilização ou até mesmo um rompimento de fundo, trazendo o preço do token RB mais para baixo, tá? Já aqui para o token ID, que subiu um pouco para o dia de hoje, e está formando também um padrão bem parecido com o padrão ali do ARB, tá, pessoal? Nesse momento eu passo a ficar de olho, porque se a gente tiver o rompimento aqui, podemos ter formação de fundos, topos e fundos descendentes, mostrando pra gente uma tendência de baixa aqui no ARB. Nesse momento a gente tem uma possível formação de estabilização de preço, não temos tendência de alta, não temos tendência de baixa, o que a gente tem é basicamente uma lateralização, porém com uma formação baixista, tá? Então nesse momento eu não compro ainda o Space ID, e é a mesma coisa, prefiro perder oportunidade do que ficar preso em um ativo que pode cair 50%, tá? Então, nesse momento, eu passo a ficar de olho e posicionado com operações escaladas aqui em 20 centavos de dólar. Isso porque 20 centavos de dólar vai ter um market cap, o token Space ID vai ter um valor de 50 milhões de dólares, onde é uma base fundamental ali, não só para a galera que quer comprar, mas também para a Binance, onde a Binance vai injetar liquidez no ativo, tá? Então, nesse momento, eu passo a observar aqui 20 centavos de dólar como um preço de compra. Ah, Luiz, mas será que vai chegar a 20 centavos de dólar? É que muita gente me pergunta, tá? Não sei se vai chegar a 20 centavos de dólar, é o que eu acredito e é o que eu espero. Se não chegar, tudo bem, não entro. Eu vou lá e entro em outro ativo, buscando ali uma valorização melhor. Mas nesse momento, o que eu quero comprar aqui, onde eu quero comprar o Space ID é em 20 centavos de dólar. Onde eu vou ter certeza de que se ele passar a cair, ele não vai cair muito. Ele pode cair até 15, ele pode cair até 10 centavos de dólar, onde eu vou estar recomprando mais ainda, tá bom? Já aqui para o token AGIX, no qual faz um tempinho que eu não trago aqui sobre o token AGIX no canal, mas vamos dar uma olhada aí no token AGIX, onde o token AGIX está tentando romper essa região aqui, esse padrãozinho de bandeira, tá, pessoal? E nesse momento eu passo a ficar de olho no token AGIX, porque o token AGIX ele pode trazer uma valorização, pode trazer uma volatilidade positiva nesse momento para a gente, porque o que a gente tem é um padrão de continuidade de alta, tá? Então a gente tem possibilidade aqui de rompimento, como a gente teve esse rompimento aqui no token AGIX lá no dia 17 de março, porém a gente não teve continuidade porque o Bitcoin acabou puxando, tá? E como eu sempre passo aqui para vocês, a gente precisa estar sempre observando o Bitcoin antes de qualquer altcoin, porque por mais que a altcoin venha a romper topo, venha a romper o padrão de continuidade, mas se o Bitcoin puxar, a altcoin vai voltar, não tem jeito, tá? Então, nesse momento, eu passo a ficar de olho aqui no token AGIX, mas com confirmação no Bitcoin. Se o Bitcoin passar a romper topo e passar a subir, e com possibilidade de subir até os 32, então eu tenho aqui o token AGIX como um token para estar pegando e surfando uma alta aqui de 50%, 60%, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, para o vídeo não ficar mais longo, para o vídeo não ficar muito grande. Entra lá no grupo do Telegram, que por lá eu também mando informações do mercado, o que está acontecendo no mercado. E te vejo aqui na segunda-feira, onde eu vou estar passando um panorama mais claro do que acontecer com o Bitcoin no final de semana, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.